Olá pessoal, nessa aula nós vamos conversar um pouquinho sobre funções. Funções são rotinas que existem dentro de planilhas eletrônicas. Como a gente está usando o Excel, nós vamos ver o funcionamento dessas funções dentro do Excel. Mas antes de implementar essas funções, ver como elas funcionam, vamos conversar um pouquinho sobre o que é uma função. Nós podemos entender uma função como uma rotina que tem um objetivo específico. Esse objetivo é executar um conjunto de comandos, um conjunto de instruções e, a partir disso, produzir um valor final. O valor final é aquilo que eu espero, eu como usuário, o que eu espero que essa função me retorne. A maioria dessas funções tem nome, que é como elas são conhecidas, parâmetros, que são os dados que eu passo para ela poder executar, e o resultado final, que é aquilo que eu espero que ela me retorne. Algumas funções são bastante conhecidas, exemplo, a função soma, a função média, funções de data. Vamos dar uma olhadinha lá no Excel, como é que a gente faz para implementar essas funções, então, já que nós falamos a respeito delas, vamos entender como é que elas funcionam agora, ok? Vamos lá? Bem, pessoal, eu preparei aqui para a gente poder estudar a função uma planilha, onde eu já coloquei alguns dados aqui, então só para vocês entenderem, é uma planilha que exemplifica um controle de estoque. Claro que é um controle de estoque muito pequeno, é só para a gente entender a parte de função mesmo. Então eu coloquei alguns itens aqui. Nós temos aqui um código do produto. O produto está descrito nessa coluna, que é a coluna B. Na coluna C, nós temos a unidade que esse produto é conhecido, a quantidade que nós vamos comprar, o valor unitário e aqui o valor total. Então, aqui eu quero saber algumas coisas dessa planilha e para saber essas coisas eu vou usar a função. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui, ó, nesse cantinho aqui, uma função que vai me retornar a data do sistema operacional. Toda vez que eu abrir essa planilha, a data vai estar atualizada. Então, como é que eu vou fazer isso? Através de função. O que mais que eu tenho aqui? A coluna desconto também. Essa coluna vai conter um desconto. Caso esse valor seja maior que 30, maior ou igual a 30, eu vou ter 10% de desconto. Senão eu vou ter 5% de desconto. Como é que a gente pode fazer isso? Função de novo. Outras funções que nós vamos usar aqui é para calcular o total, para identificar qual que é o item mais caro dessa coluna aqui e do prazo que eu comprei até o prazo de vencimento, quantos dias úteis eu tenho. Nós vamos fazer essas operações utilizando funções. E onde que estão essas funções que nós vamos utilizar? Olhando aqui para cima, ó, a gente tem uma barrinha que está cheia de funções, está cheia de repartições aqui, todas dizem respeito à função. Então, eu tenho aqui, inserir função. Se eu clicar aqui, ele vai me mostrar essa telinha aqui, ó. O que eu posso entender? Se eu já tiver ideia de que função que eu quero, é só eu clicar aqui e escrever essa função que eu desejo executar. Se eu não tiver essa noção, eu posso vir aqui e eu consigo entender com essa telinha aqui que essas funções estão divididas em subclasses, podemos dizer assim. Então, funções que dizem respeito a texto, função que é de aspecto lógico, função financeira, função de data e hora. E eu posso também, dentro de uma categoria aqui, ó, por exemplo, da categoria lógico, eu posso escolher uma função. E eu tenho também uma descrição aqui do que essa função significa, como ela é executada. Se eu não estou ciente, se eu não estou conseguindo entender mesmo com essa descrição que aparece aqui, eu posso clicar em ajuda, que aparece mais explicações sobre a função, uma explicação mais detalhada. Vocês podem verificar que se eu modificar aqui de lógico para banco de dados, por exemplo, as funções que estão disponíveis se modificam, ok? Muito bem. Aqui eu tenho funções também reservadas aí, funções de soma, média, contar número, as funções que eu usei recentemente, que ficam armazenadas aqui, como se fosse um atalho momentâneo, funções
financeiras. Então aqui, se vocês lembrarem do que a gente viu aqui nesse comando inserir função, então as mesmas categorias, só que agora dispostas em ícones, né, em desenhos. Então nós temos aqui função lógica, função texto, data e hora, função matemática, mais funções, aí eu também tenho subcategorias. Ok, pessoal? Muito bem, que função que nós vamos utilizar então agora para começar a preencher a nossa planilha? Nós temos aqui essa célula, onde eu vou colocar uma função de data e hora, que eu quero que se atualize toda vez que eu abrir essa planilha. Resumindo, eu quero que apareça sempre a data de hoje, quando eu abrir essa planilha, a data atual. Então, eu venho aqui, inserir função. Se eu sei que a data e hora, eu venho por aqui, e aqui eu vou escolher, ó, é o agora? É o ano? Eu quero que apareça o ano? Não, eu tenho muito bem claro que eu quero que apareça a data atual. Então, eu vou pegar aqui a função hoje. Será que é essa mesmo? Função hoje retorna a data de hoje, formatada como uma data. Então, eu vou dar OK aqui. Não possui argumentos. E clico no OK. O que aparece aqui para mim? Ó, a data do meu sistema operacional. Se eu ligar o meu computador e acessar essa planilha amanhã, vai estar a data de amanhã. Mês que vem, vai estar a data do dia do mês que vem que eu acessar a planilha. Ok, pessoal? Eu não preciso fornecer parâmetros para essa função. Ela se executa automaticamente sem que eu tenha que fornecer nenhum tipo de dado para ela executar. Muito simples, ok? Muito bem, vamos passar para a segunda função, então, que é a função soma. Ah, pessoal, uma coisa que eu esqueci de falar é que eu posso vir por aqui também, tá? Data e hora, tanto pelo ícone quanto por essa telinha aqui que a gente fez, ok? Vamos fazer agora, então, a função soma. Eu quero somar todos esses valores aqui, porque eu quero saber no final dessa notinha aqui quanto é que eu tenho de valores. Qual é o valor total mesmo, o total geral. Vou colocar até aqui, ao invés de total, vamos colocar aqui total geral. Para fazer essa soma é muito simples. Eu tenho que clicar no local onde eu quero que apareça o resultado. Aí eu venho aqui, ó, autossoma. Vamos ver o que tem aqui. Soma, média, o que eu quero? Então, venho aqui que é a soma. Clico em soma. E aí ele vai me perguntar, esses dados aqui que você está querendo somar, são os dados que estão dentro desse intervalo que está selecionado aqui. É esse intervalo mesmo? Se é só eu apertar o Enter e ele vai me dar o resultado final aqui, ó. Então, esse resultado aqui é a soma de todos esses valores aqui, ok? Muito fácil também. Outra coisa que eu posso fazer também, pessoal, e que eu vou fazer aqui, é identificar dentre essa coluna aqui dos meus itens, o valor unitário dos meus itens, qual é o que custa mais, qual é o item mais caro. Vocês podem ver que eu até já deixei uma marcação aqui, item mais caro. E agora eu vou completar essa linha, então, posicionando na célula onde eu quero que apareça o item mais caro, meu cursor. E agora eu vou fazer uso de uma nova função. Essa função, como eu já usei ela recentemente, eu posso vir por aqui. Aqui ele vai armazenar para mim todas as funções que foram usadas nos últimos dias. Ele vai armazenando para mim. Então, eu tenho aqui, ó, a função máximo. Venho aqui, seleciono ela. Ele me abre essa telinha e eu vou só verificar. Então, aqui eu tenho um intervalo de células. Mas se eu não tiver certeza se esse intervalo é o correto, é só eu clicar aqui, ele minimiza para mim. E aí eu vou conferir. É esse intervalo aqui, ó. Então, vou selecionar. Muito bem. Volto a minha janela do jeito que ela estava e ele coloca aqui o intervalo para mim. É esse intervalo? Então, eu clico, já me dá uma prévia aqui, ó. É o valor 5,3. Eu dou OK. É o valor 5,3 que ele já tinha me mostrado. Vamos só dar uma olhada para ver se esse é o maior valor desse intervalo indicado mesmo.
Então, dou uma olhadinha aqui, ó, realmente 5,3 é o maior valor, ok? Nenhuma dificuldade nessa função também, uma função bem fácil de se usar. Outra coisa que eu vou colocar na minha planilha, aqui funciona dessa forma, gente, ó. Eu tenho uma data de vencimento, que foi eu que coloquei, não é resultado de outra fórmula, a data do vencimento dessa nota que eu estou criando. Então, dia 20/6 seria a data de vencimento. Eu tenho aqui que dia 5/6 é a data de compra. Então, eu quero saber quantos dias úteis eu vou ter até o vencimento da fatura. Isso é interessante para poder me programar. Uma empresa, isso faz bastante diferença. Vou usar uma fórmula de novo. Aqui, gente, eu posso tanto usar uma fórmula que eu usei recentemente, que é essa daqui, dia de trabalho total, como eu posso vir por aqui também, tá? Então, se eu vier aqui em data e hora, eu vou achar ela também, dia, trabalho total. Então, vamos ver como é que ela funciona. A data inicial. Então, qual é a minha data inicial? Eu não sei. Eu clico aqui e venho aqui na minha data inicial. É a data que está aqui de hoje. Muito bem. Volto lá. Qual é a data final? Eu venho aqui. A minha data final é dia 20. Volto aqui. Eu não quero saber se tem feriado nesse período, tá? Eu sei que não tem. Então, eu venho aqui no OK. E ele me fala que dentre os dias 5 e o dia 20 de junho, eu tenho 12 dias úteis. O que é isso? Ele não contou os sábados e domingos que existem nesse intervalo de tempo, ok? Fácil, né, pessoal? Vamos então para a nossa última função dessa aula, pessoal. Lembrando que é a última função dessa aula, mas que o Excel tem muitas funções que podem e devem ser utilizadas em outras situações. Então, a gente sabe que tem muita função, ok? O que eu preciso saber delas é que elas têm nome, argumentos e um valor final, e a partir daí eu utilizo essas funções dependendo do objetivo que eu quero chegar nas minhas planilhas, ok? Vamos lá então ver qual é a nossa última função. Essa função que eu falei para vocês é a função C. Ela é um pouquinho mais complexa que as outras funções que nós utilizamos, mas nada muito difícil também, dá para entender perfeitamente. Como é que a gente vai fazer? Primeiro, eu preciso identificar qual é a função que eu vou usar. Como eu usei ela há pouco tempo, ela está aqui para mim, a função C. Mas se eu não tivesse usado, onde é que ela estaria? A função C é uma função lógica, então eu venho aqui em lógica. Olha ela aqui, C. Ela vai me abrir a telinha, a janela que eu já comentei com vocês, onde eu tenho o meu teste lógico, o valor, caso esse teste seja verdade, qual é o valor? E caso esse teste seja falso, qual é o valor também, tá? Então, eu tenho o valor verdadeiro e o valor falso. Vai depender do quê? Do meu teste lógico. Nesse caso aqui, eu quero saber se essa célula é maior ou igual a 30 ou se ela é menor, porque se ela for maior, eu vou dar um desconto de 10%, e se ela for menor, eu vou dar um desconto de 5%. Então, qual é o meu teste lógico? A minha célula F5, ó, tá na coluna F e na linha 5, então F5. A F5 é maior ou igual a 30? Então, esse é o meu teste lógico. Eu vou verificar se a célula F5 é maior ou igual a 30. Se ela for maior ou igual a 30, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a célula F5, que é esse valor que eu quero. Então, o valor está contido na célula F5. Então, F5 multiplicado por 0,90% do que ela era. Eu estava pagando 100%, agora eu passo a pagar 90%. Ou seja, eu estou dando um desconto de 10% para a minha célula F5. Esse valor de 33 aqui, ó, com 10% de desconto, ele vai para 29,7.
Muito bem, mas vamos imaginar que ela não fosse maior ou igual a 30, que ela fosse menor, ou seja, que o meu valor estivesse falso, o meu teste lógico resultasse em falso. O que vai acontecer? A mesma célula F5, tanto faz eu colocar em maiúsculo ou minúsculo, não tem problema, multiplicado agora por 0,95, porque agora eu não estou mais dando 10% de desconto, eu estou dando 5%. Então, se eu pagava 100% de um valor, agora eu passo a pagar 95% desse mesmo valor, ok? E aí, então, ó, com 10% de desconto, o meu valor de 33 vai para 29,7 e com 5% de desconto, o meu valor vai para 31,35. Considerando que essa célula aqui, o teste é verdadeiro, ela é maior que 30, então ele vai escolher o 29,7, ok? Vamos vir aqui, e aí ó, ficou 29,7. Preciso fazer isso para todas as células? Não, eu posso clicar aqui e copiar para todas as minhas células, e ele vai testar todas essas células aqui, ó. Ok? Vamos ver se isso está certo? Vamos fazer uma continha aqui embaixo, ó. Vou fazer aqui igual, aí a célula 33. Aí eu vou fazer isso daqui agora. Vou fazer o 33 aqui em cima, ó. É só a prova, tá? Vezes 0,10, 10% de desconto. Quanto dá? 3,30. Muito bem. Esse valor, que é o valor original, menos esse valor, que é o valor do desconto, 29,70, ou seja, corresponde ao que foi colocado aqui. Vamos pegar um outro caso agora, ó, 25,50 ou vírgula 50, né? Vamos fazer a mesma conta aqui. Eu vou pegar esse valor, ele é menor que 30, então ele tem que ter um outro comportamento. Vamos ver aqui, ó. Aqui eu vou calcular 5% ou 10%? Bom, se ele é 25,50, ele é menor que 30, então eu vou calcular 5% de desconto. Vezes 0,05. 1,28. Agora, vamos ver se esse valor também corresponde à realidade, ó. Esse menos esse 24,23. Aqui, ó, 24,23. Ok? Então, a nossa função C está funcionando perfeitamente. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham aproveitado a aula e boa sorte nas planilhas que vocês venham a executar daqui para frente. Ok?